Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo numa questão essencial. Como é que a nossa própria ideia de conhecimento mudou com o tempo? E mais importante, o que a gente precisa para construir uma mente que seja realmente crítica e preparada para o futuro? Bom, para começar, vamos mergulhar de cabeça no grande problema que a educação enfrenta hoje em dia, num mundo que, vamos combinar, não para de mudar um segundo. Tá aí o X da questão, sabe? De um lado, a gente tem todo o conhecimento que a humanidade acumulou por séculos. Do outro, a necessidade de preparar as pessoas para um futuro que a gente nem sabe como vai ser. Como equilibrar esses dois pratos? Para a gente conseguir responder essa pergunta, o primeiro passo é entender que a própria ideia de conhecimento não é algo fixo que sempre foi igual. Ela tem uma história, uma evolução. Olha só que interessante. Durante séculos, a verdade era vista como uma coisa só, absoluta. Primeiro, ela vinha de Deus pela Igreja. Depois, com a modernidade, ela passou a vir da ciência, objetiva e inquestionável. Mas aí, o século XX chegou com toda a sua complexidade e, de repente, essa ideia de verdade única foi por água abaixo, dando lugar a um jeito totalmente novo de enxergar as coisas. E esse novo jeito de ver o mundo se baseia na ideia de complexidade. A grande sacada aqui é que nada pode ser entendido de forma isolada. Tudo, absolutamente tudo, está conectado numa rede dinâmica. Uma coisa influencia a outra. O filósofo Edgar Morin, para ajudar a gente a entender isso, fala que existem duas formas de pensar que, na verdade, se completam. De um lado, a gente tem a explicação, que é a ciência buscando entender como as coisas funcionam. Do outro, a compreensão, que é a nossa busca por significado, pelo que as coisas representam para a gente. Uma não anula a outra. Ok, mas, na prática, como é que a gente faz para usar essas duas formas de pensar juntas? Bom, a gente precisa das ferramentas certas. E é aí que entra a epistemologia convergente do pensador Jorge Visca. A primeira ferramenta que vem de Jean Piaget foca na estrutura do nosso pensamento. A ideia é que a gente não aprende de forma passiva, só recebendo informação. Não, a gente constrói o conhecimento ativamente, interagindo com o mundo, assimilando o que é novo e acomodando, ou seja, ajustando o que a gente já pensava. A segunda ferramenta vem lá da psicanálise, de Freud. E ela toca num ponto crucial: o desejo de aprender. Ela mostra que a emoção e o aprendizado andam de mãos dadas. A nossa vontade de saber, os nossos laços afetivos, tudo isso é um motor poderosíssimo que nos impulsiona a conhecer mais. E para fechar esse trio, a gente tem a ferramenta de Pichon-Rivière, que foca na prática. Não adianta nada ter a estrutura e o desejo se a gente não souber como colocar o conhecimento em ação, né? É essa ferramenta que transforma a teoria em algo concreto, em uma ação que pode mudar a realidade. Pronto, agora a gente tem uma verdadeira caixa de ferramentas nas mãos, combinando estrutura, desejo e prática. Com tudo isso, a gente finalmente pode construir o nosso grande objetivo, o pensamento crítico. E olha, a importância disso é gigante. Como a educadora Sarah Pai nos lembra, ter um pensamento crítico não é só um luxo intelectual. É a base para uma vida digna, para a liberdade de verdade. Sem isso, até os nossos direitos mais básicos perdem um pouco do seu valor. Mas, na prática, o que significa ter um pensamento crítico? O estudioso Robert Ennis dá umas pistas. É um conjunto de habilidades que a gente pode sim treinar. Coisas como saber usar fontes confiáveis, olhar um problema por vários ângulos e até mesmo ter a flexibilidade de mudar de ideia quando os fatos mostram que a gente estava errado. Legal, a gente já passeou pela história, montou a nossa caixa de ferramentas, mas e aí? Por que tudo isso é tão importante de verdade para o nosso mundo de hoje? É que a educação, no fim das contas, tem um poder duplo. Ela pode ser uma força que só transmite informação, sem contexto, meio que alienando as pessoas. Ou ela pode ser uma possibilidade libertadora que dá poder para as pessoas agirem no mundo, questionarem e transformarem a sociedade. A escolha do caminho faz toda a diferença. E é essa a grande virada de chave, entende? Quando a gente compreende como a gente aprende, a gente deixa de ser só um receptor passivo de informações. A gente se torna um participante ativo na construção do conhecimento. Isso tudo deixa a gente com uma provocação no final. Se agora a gente já tem as ferramentas para construir mentes críticas e preparadas para hoje, qual será o próximo passo? Qual será a próxima grande evolução do nosso pensamento? A jornada, como sempre, está só começando.